Amados irmãos e irmãs, nós caminhamos mediante esta promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não têm poder de derrotar a igreja. O demônio, o diabo, o inimigo de Deus não pode destruir o grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Embora na igreja haja membros que caem, que falham, nós que somos pecadores podemos cair, pecar, ofender a Deus e às vezes afastar pela falta do testemunho os outros irmãos na fé. Mesmo assim, a igreja não será destruída até que tudo se cumpra, até a revelação total de Deus, até o dia em que esperamos do julgamento. E esta promessa é possível porque a fé que Jesus veio apresentar aos seus e eles acreditaram é vivida ainda hoje, desde o tempo dos apóstolos. A fé católica é apostólica. A nossa fé não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma moral a partir da qual nós nos comportamos a fim de viver um mundo mais ético, por exemplo. Isto pode ser possível, mas é por causa da nossa fé. Tudo o que é bom que a igreja faz, seja a caridade, seja a pregação da palavra, seja a mudança de vida de tanta gente, seja o anúncio de conversão e a conversão a partir do anúncio, só é possível por causa da fé dos apóstolos. E aqui estamos nós hoje celebrando os apóstolos que fundamentam como que colunas da igreja esse testemunho, esta vivência até os dias de hoje. Pedro e Paulo. O primeiro, um pescador que é chamado por Cristo para não mais ser pescador de peixes, arrastando as redes em um barco, mas pescador de homens, pregando o evangelho e arrastando as multidões para Cristo. Paulo, um fariseu observante, rigoroso na lei, mas que, alcançado por Cristo, corre para alcançá-lo, não para obedecer a uma lei cega, mas para anunciar ao mundo que o amor perdoa tudo, que no amor ele pode combater o bom combate a fim de guardar a fé. Pedro e Paulo, diferentes em sua origem, mas os dois terão o mesmo fim. Os dois derramam por Cristo seu sangue, doam a sua vida pelo Evangelho. Os dois são mártires na mesma cidade, Roma, que hoje é a sede da nossa Igreja Católica. A igreja que começou em Jerusalém e foi se propagando pelo mundo, anunciando a mensagem pelo testemunho dos apóstolos e dos discípulos deles, chegando a nós hoje em todo o planeta. Nossa fé católica, que tem como visível líder o Papa hoje, Leão XIV, é uma fé que nos ajuda a percorrermos para chegar em Cristo, a percorrermos na vida, em nossas atividades, em quaisquer sejam as circunstâncias, vencermos em Cristo. No trabalho, na casa, na família, entre os amigos, nas festas e na igreja, somos nós chamados a dar esse testemunho, derramando nosso sangue e suor, buscando pela força da fé, manter firme a nossa esperança para praticarmos o amor de Deus. O amor de Deus veio a nós e se revelou totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Foi derramado em nossos corações pela graça do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que veio sobre os apóstolos como que em línguas de fogo e fez o apóstolo Pedro proclamar a todos que Cristo, que os judeus haviam assassinado numa cruz,
ressuscitou e enviou o Espírito Santo, para que assim esta mensagem fosse levada a todos os povos em todas as línguas. E hoje chegamos a nós, esta fé chega a nós, na nossa língua, no nosso coração, na nossa mente, a fim de que nós também continuemos a dar esse testemunho. O apóstolo Pedro, um homem que antes, na brutalidade da vida, ainda não tinha entendido o que é o amor, como no evangelho de ontem, às vésperas desta festa, é perguntado por Jesus se o amava, ele vai continuar dizendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Um homem que talvez só conhecia a força do trabalho, talvez que só conhecia que só a vida era trabalhar e dedicar-se à família a partir do trabalho, ele entende que também existe uma outra força, a força do amor. A força de um amor de um homem Deus, de um Deus humanizado, Jesus Cristo, que deu a sua vida no alto da cruz, a ponto de também, por amor a nós, o Pai ressuscitá-lo, e ele pôde professar a fé. Antes da ressurreição, ele dizia: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E escutamos hoje neste Evangelho. E Jesus lhe diz: sobre esta pedra, a fé de Pedro, edificarei a minha igreja. E depois de ressuscitado, Pedro então professa novamente a fé, mas agora a fé no amor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Messias, o Filho de Deus vivo, é o amado por Pedro e deve também ser o amado por nós. Paulo, antes, buscando em sua consciência executar a fidelidade à lei de Moisés, servo do Deus Altíssimo, agora Paulo procura ver em Cristo e encontra em Cristo, já que por ele foi alcançado, o fundamento de sua vida. Não mais uma obediência cega à lei, pois a lei é para os escravos. Agora ele vai dizer: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele poderá dizer mais adiante: eu sei em quem depositei a minha fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A fé destes homens nos ajuda também a nós a vivermos a nossa fé, a nossa religiosidade, mas não só nesta igreja, é para além dela. Não só rezando, mas para além da oração. Em todos os momentos da nossa existência, precisamos colocar a fé como luz, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Uma fé que não se transforma numa prática cotidiana é uma fé vazia. Uma religiosidade que fica só com os joelhos no chão, mas ao levantar-se nem se lembra de Deus e do amor ao próximo, é uma fé que não deveria nem existir. Ou na verdade ela não existe, é uma farsa. A nossa fé, ela deve ir para além dos momentos religiosos. A nossa fé tem que perpassar toda a nossa existência, respeitando a vida, desde a origem no ventre materno, até o final, no fim do leito, na doença, no momento terminal de uma pessoa. A vida precisa ser respeitada. Na liberdade, nas ruas, mas também no cárcere, na prisão, a vida precisa ser respeitada. Os apóstolos Pedro e Paulo passaram pela prisão. Eles sabem o que é viver atrás das grades. No caso deles, procurando viver e anunciar o amor a Cristo. Mas foram injustiçados, presos, condenados à morte. Para nós cristãos, a morte não deve ser um anúncio de alegria. Infelizmente, nós vivemos em tempos que a morte é celebrada em muitos lugares como uma vitória. A guerra que nós vivemos e estamos vendo no mundo afora é celebrada em muitos lugares. Até mesmo quando há tragédias naturais, como terremotos e outros acidentes,
pessoas celebram o fim dos seus, entre aspas, inimigos. Isto não pode acontecer no coração do cristão. Nós, este ano, no Brasil, vamos passar por um período eleitoral. Que este período não seja de divisão entre nós. Pedro e Paulo eram bem diferentes um do outro, mas os dois viviam na mesma sintonia de fé em Cristo Jesus. Um falava de um jeito, o outro falava do outro, mas os dois tinham Cristo como a centralidade de sua vida e de sua existência. Aqui há muita gente que vai escolher diferente um do outro, e não há problema nisso. Cada um acredita, ou aposta, ou confia nos líderes que quer. Depois de legitimamente eleitos, estes líderes governarão do jeito que conseguirão e do jeito que desejarem, de acordo com as leis que os regem. Mas nós, aqui, cristãos, católicos, não podemos atacar uns aos outros, porque este não é o testemunho daquele que crê em Cristo. Devemos sim, como disse Paulo, rezar pelos líderes, pois afinal, Deus que governa tudo e todos, permitiu que eles governem. Mas nós não podemos combater o irmão. Devemos, como Paulo, combater o bom combate, ou seja, anunciar o Evangelho, derramar o nosso suor e sangue por Cristo, nunca derramar o sangue de alguém, nunca querer que o outro seja eliminado porque não acredita naquilo que eu penso ser o certo. Irmãos e irmãs, mantenhamos firme a nossa fé, busquemos a unidade apesar das adversidades. Isso não serve somente para os conflitos externos à igreja ou os conflitos políticos, serve também para nós dentro da igreja, em cada pastoral, em cada grupo, em cada serviço religioso. Nós precisamos manter a unidade apesar das nossas diferenças de pensamentos e de modo de celebrar e viver a fé. Nós aqui somos todos dentro desta igreja, quem nos acompanha também pela rádio e redes sociais, somos católicos, somos cristãos. Nós temos este conjunto de fé e doutrina firmados há 2000 anos como um patrimônio da nossa vida. Nós aceitamos celebrar a fé. Estamos aqui livres para crer ou deixar de crer. Mas se nós acreditamos, então abracemos com amor o outro também, apesar de sua diferença. Pode ser que nós nem fiquemos perto um do outro na proximidade física, mas saiba que este irmão e irmã que pensa diferente de você, recebe a mesma Eucaristia, porque recebeu o mesmo batismo. Ele foi batizado na mesma água que você foi batizado, na mesma fé, na Santíssima Trindade. Quando o seu nome e o dele foi dito também logo depois, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vivemos no seio da Santíssima Trindade. Então, apesar da diferença do seu amigo ou inimigo, você foi batizado e você pertence à mesma igreja. Você comunga do mesmo corpo de Cristo. Você daqui a alguns segundos vai se levantar e vai professar a mesma fé, dizendo que crê em Deus Todo-Poderoso, que crê em Jesus Cristo, o Redentor, que crê no Divino Espírito Santo, Santificador, que pertence e crê na mesma igreja, una, santa e católica. Então, irmãos e irmãs, não deixemos que as diferenças aumentem os nossos conflitos, mas aquilo que nos une, de fato, seja um sinal de fraternidade e de unidade. Que celebrando estes apóstolos, Pedro e Paulo, a nossa fé não fique só aqui como um momento estático, parado e belo, mas que ela saia daqui, dentro de nossos corações, derramando no mundo o amor, anunciando a esperança, na expectativa de Cristo, que deu a vida para todos, salve a todos que Ele deseja, a fim de que nós, na pátria celeste, a verdadeira pátria, não essa que passa, mas a eterna, um dia nos encontremos com os santos, os apóstolos e a bem-aventurada Virgem Maria.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.